Olá, tudo bem, gente? Reconhecendo a minha voz? Hoje é sexta-feira, último dia da semana, aula de arte de novo. Que saudade de vocês. Ai, muita saudade. E nesse momento eu quero deixar um abraço assim, ó, um abraço virtual bem forte, apertado para cada um de vocês. E espero que todos estejam bem e se cuidando para que logo logo a gente possa estar juntinho de novo. Gente, olha só. Hoje eu fiz dois videozinhos, tá? Esse primeiro vídeo vocês vão só me ouvir, depois vocês vão me ver, tá bom? Nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um movimento artístico que está lá no nosso livro, na página 24 da unidade 2 do nosso livro, vai falar sobre um movimento artístico muito importante na história da arte, chamado Renascimento. Galera, o Renascimento, ele foi um movimento artístico que aconteceu lá nas primeiras décadas do século XV. Ele surgiu no início do século XV. E ele aconteceu, na verdade, né, lá na Itália. Depois ele foi se expandindo para outros lugares, mas a Itália é o berço do Renascimento. E esse movimento artístico, gente, ele é tão importante que depois ele influenciou outros movimentos também, e é um movimento artístico que tem muita produção, e a produção desse tempo a gente conhece bastante. Uma delas é essa obra que vocês estão vendo, a conhecida Mona Lisa. A obra da Mona Lisa ela é muito bacana, bem interessante. Tem vários pontos característicos daquela época que os artistas utilizavam e várias coisas que o Leonardo da Vinci, que foi quem criou essa obra, ele utilizou para fazer essa pintura dele. O Leonardo da Vinci foi considerado por muitos um gênio, né? Um gênio na pintura, mas também não só na pintura, gente. Ele dominou várias outras áreas. Além de pintor, ele foi escultor, ele também foi arquiteto, urbanista, inventor. Ele inventou o escafandro. Vocês sabem o que é o escafandro, gente? É aquele equipamento que a gente usa para fazer mergulho, né? Aquela roupa de mergulho com um cilindro. Ele também inventou o isqueiro, foi precursor da balística, da aviação, enfim, ele fez muita coisa, mas muitas vezes a gente acaba só lembrando dele pela pintura, né? Mas, enfim, ele faz parte de várias outras coisas importantes, outros feitos importantes que a gente tem e utiliza até hoje. Por exemplo, a anatomia humana foi uma coisa que ele estudou muito, né? Secava os corpos, estudava para saber onde que passava cada detalhe do nosso corpo. Os desenhos dele até hoje são referências em grandes livros, né, de medicina. Bom, essa pintura que vocês estão vendo aqui, que é a pintura da Mona Lisa, observem, ela é uma pintura, gente, realista. Por que realista? Porque nesse momento, né, nesse momento do Renascimento, ele foi o movimento do Renascimento ele foi muito importante no sentido assim, de que eles valorizavam o homem. O homem era o centro de tudo. Porque muito antes, e em quase todos os outros movimentos, o que mais importava era a religião. A arte servia sempre à igreja. E nesse momento a arte ela passa a valorizar o pensamento humano, ela passa a valorizar o homem. Então o homem é o centro de tudo. É nesse momento da história que surge um pensamento chamado humanismo, tá? O movimento artístico Renascimento, gente, ele foi baseado na Antiguidade Clássica. O nome Renascimento quer dizer renascer da arte clássica, a arte que é greco-romana, dos gregos e dos romanos. Então, eles se basearam na busca pela perfeição, pelo ideal de beleza e pela busca da valorização do ser humano, do homem, né? Lá da época da arte grega e romana. Então, os artistas do Renascimento, eles buscavam muito a perfeição. Eles se baseavam no raciocínio lógico, matemático, além de desenvolver também a parte estética, né? Essa obra do Leonardo da Vinci, se vocês observarem, ela tem várias coisas aqui, como por exemplo, ele usou técnica que a gente chama do claro e do escuro. Observem que o rosto, o colo e as mãos dela,
estão mais iluminados do que o restante do quadro. Por quê? O artista queria chamar atenção para essas regiões aqui. Além disso, o que mais chama atenção na Mona Lisa é o sorriso enigmático dela. Ninguém sabe, né, se ela está sorrindo, se não está sorrindo, enfim. A história mais provável que seja verdadeira desta obra é que Leonardo da Vinci fez ela era esposa de um mecena. Mecena eram quem? Eram pessoas, homens, né, que tinham bastante poder aquisitivo, que patrocinavam a arte. Por exemplo, hoje em dia, quando a gente quer uma recordação de como você está agora, o que você faz? Você vai tirar uma fotografia. Talvez a sua mãe vai te levar num estúdio para você fazer uma foto bonita, produzida, enfim. Naquele tempo não tinha fotografia, então a forma de se ter uma recordação das pessoas, de como elas eram, era a pintura do retrato, como essa que vocês estão vendo aqui. Outra característica que tinha nessa pintura, que tinha não, e que tem, né, é essa perspectiva, essa profundidade que vocês estão vendo aqui. Bom, sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais e vai ser a nossa atividade depois, tá? Bom, gente, outro ponto enigmático dessa obra e que eu gosto muito é esse olhar. Observe o olhar dela. Se vocês movimentarem a sua cabeça para o lado esquerdo ou para o lado direito, parece que o olhar dela persegue. Parece que ele está nos seguindo, igual aqueles quadros de desenho que tem um olho dentro e fica olhando. Já viram? Então, não parece que o olho dela faz isso? Se você se movimentar na sua cadeira e olhar de ângulos diferentes para os olhos da Mona Lisa, parece que os olhos dela estão te perseguindo. Isso era muito inovador para aquela época, né? Isso que Leonardo da Vinci fez. Bom, além disso, gente, tinham muitas outras pinturas também no período do Renascimento que foram realizadas, além de pinturas e esculturas, que nós vamos estar falando nas próximas aulas. As esculturas sempre muitos alunos falam assim, prof, por que as esculturas eram nuas, né? Por que ficava aparecendo tudo aí né, das pessoas? Na verdade, eles faziam isso, gente, porque eles queriam valorizar o corpo. Porque esses artistas estudavam cada pedacinho, cada espacinho do corpo humano. Então, eles sabiam onde passava uma veia, onde passava, olha aqui os detalhes, onde passava um músculo, onde tinha todos os detalhes do corpo eles estudavam. Então, eles priorizavam, eles queriam mostrar isso. Essa escultura, para vocês terem uma ideia, ela foi esculpida em um único bloco de mármore. Essa escultura chama-se Davi, é do Michelangelo, e ela é do Davi, daquela história da Davi e Golias. Estão lembrados? Então, essa escultura aqui, gente, ela foi feita num único bloco de mármore e ela tem mais de 5 metros de altura. Ela é enorme. Então, isso também era uma característica. As esculturas eram muito grandes porque valorizavam o ser humano, o homem, o racional. Ah, um outro detalhe que eu não falei antes. Vocês sabiam que para qualquer tipo de pintura que os artistas faziam, eles usavam matemática, cálculo, eles mediam os quadros. Então, eles eram fissurados por cálculos, por matemática, enfim. E olha esse quadro aqui, é um quadro muito conhecido, com certeza vocês já viram, ou talvez até tem uma réplica dele na casa de vocês, que é a Última Ceia. Este quadro aqui, que na verdade não é bem um quadro, agora vamos falar assim, como assim, professora? Não é um quadro. Ele é um afresco. Sabe o que é um afresco, gente? É quando é uma pintura muito grande. Uma pintura muito grande, feita numa parede muito grande. Então, essa pintura ela é um afresco. Ela foi feita pelo Leonardo da Vinci e alguns ajudantes que ele tinha na época. Ele pintou a pedido de um papa na parede do refeitório, né, do espaço onde ficavam no mosteiro, né, onde ficavam seminaristas estudando. Então era aquele refeitório naquela parede bem grande, de mais de 7 metros de comprimento por 4, acho que de altura, se eu não estou enganada aqui. Esse quadro foi pintado, né, a pedido de um papa, e representando esse momento sagrado da última ceia. E o Leonardo da Vinci usou de várias técnicas aqui, da perspectiva, da luz e sombra, enfim. E esse quadro, então, está lá até hoje. Claro, essa pintura não desse jeitinho bonitinho como vocês estão vendo, porque ela já faz muito tempo, né? Mas ele ainda está lá
E esse quadro, gente, essa pintura é a pintura mais reproduzida no mundo, né? Porque, como eu falei no início, com certeza, ou bem provável, que vocês tenham uma réplica dessa pintura aí na casa de vocês. Seguindo, vou passar aqui. Ah, sobre o Leonardo da Vinci, olha só, ele também foi inventor do helicóptero, né? Do helicóptero. Ele inventou também, ele estudava sobre anatomia humana, olha só aqui os desenhos, os estudos que ele fazia. Ele foi arquiteto, projetou toda a cidade de Milão, né? Como ela é hoje. Olha só que estudos de anatomia que ele fez sobre um bebê dentro da barriga da mãe. Olha só como ele deveria estar. E olha que interessante, né? Então ele estudava tudo isso, ele era obcecado por essas coisas. A mitologia grega também apareceu muito, né, na pintura do Renascimento. Como eu falei para vocês, os artistas do Renascimento se baseavam, né, na arte clássica. Aqui tem mais algumas pinturas para vocês verem e também um pouquinho da arquitetura, mas isso a gente vai falar mais para frente. Agora eu vou encerrar esse vídeo para vocês poderem assistir o próximo vídeo para terminar a nossa aula e eu passar a atividade para vocês, tá bom? Olá, tudo bem, gente? Acharam que não iam me ver hoje, né? Então tá, vamos lá. Continuando a nossa aula, agora eu apareci aqui para explicar para vocês uma coisinha. Uma das coisas que se usou muito no Renascimento foi uma técnica chamada perspectiva. O que é perspectiva? Pensem comigo e imaginem comigo que vocês estão, fecha os olhos e imagina lá. Você está na rua da sua casa, na frente da rua da sua casa. E você está olhando para o final desta rua, tentando encontrar, né, visualizar o final dessa rua. Quando você olha para o final da rua, qual é a visão que você tem? Como que você vê as coisas? Provavelmente você deve ver carros, árvores, postes de luz, talvez algum comércio, enfim. Mas o que você vê é que a sua rua, conforme ela vai se distanciando, né, as coisas vão ficando mais longe da sua visão, ela vai se afunilando, ela vai diminuindo, não é assim? Né? A rua parece que vai ficando estreitinha lá para frente, e a impressão que dá é que você consegue pegar até na mão aquele carro que está estacionado lá na frente, ou aquela árvore que está lá na frente, né? Isso a gente chama de perspectiva, é o que nos dá a noção de profundidade, de distância, né? Quando a gente observa um lugar, uma paisagem, uma rua, enfim, né? O que nos dá noção de distância, de profundidade. A perspectiva ela foi muito usada no Renascimento, mas eles usaram ela através de uma técnica em que eles usavam linha do horizonte, ponto de fuga, enfim. Essa técnica específica, a gente vai aprender quando nós estivermos com nossas aulas presenciais, lá na escola. Porque a prof fizer no quadro, ver no caderno de vocês, acompanhar bem do ladinho a gente fazendo essa atividade, que é bem bacana. Mas, enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode fazer alguns outros exercícios de perspectiva, tá bom? Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é essa tal da perspectiva, eu vou usar um exemplo bem prático para vocês aqui. Olha só, minha folha aqui em branco, tá? Eu vou pegar essa minha folha e vou fazer aqui um desenho de uma figura geométrica. Vou desenhar um quadrado, tá? Vou desenhar de canetão para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí, através do visor, né? Através do vídeo. Nossa, meu quadrado ficou torto. Mas tudo bem, vamos lá. Só para vocês entenderem. Olha só, aqui eu tenho uma figura geométrica, um quadrado. Esse quadrado, ele é bidimensional ou tridimensional? E aí, o que você acha? Bidimensional, né? Esse quadrado aqui, ele é bidimensional. Por quê? Ele tem só duas dimensões, a altura e a largura dele, certo? Esse quadrado é uma figura plana, ok? Agora eu vou transformar ele em uma figura tridimensional, certo? Ele vai, de quadrado, ele vai se transformar em uma figura geométrica, ele vai se transformar, desculpa, em um cubo, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou, então, virar aqui, que acho que vai ser mais fácil para vocês verem o meu desenho. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar os cantinhos desse meu quadrado e vou puxar umas linhas aqui, tá vendo? Que a gente chama isso de linhas de profundidade. E vou ligar elas.
Nossa, é difícil desenhar assim, hein? Não é muito certo, não. Ficou bem errado meu quadrado. Ficou estranho meu cubo, né? Mas deu para vocês entenderem que de um quadrado eu transformei ele em um cubo. Que agora ele passa a ser uma figura tridimensional. Por quê? Ele tem a altura, a largura e a profundidade. Entenderam? E tem 3 dimensões. Isso aqui é fazer o quê? O que é tridimensional? É você fazer algo. O que é o desenho de perspectiva? Desculpa. É você fazer algo tridimensional, né? Desenhar algo tridimensional em uma superfície plana. Por exemplo, a folha, certo? Eu tenho aqui algo tridimensional, que é esse meu cubo, desenhado sobre uma superfície plana, que é a minha folha. Bom, esse daqui é um exemplo bem prático para a gente iniciar lá a parte do desenho que a gente vai fazer na sala de aula, tá? Aqui, agora, eu vou explicar para vocês uma outra coisinha. Deixa eu pegar aqui o outro lado da minha folha, tá? Tá meio borradinho, mas dá para vocês verem. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um desenho aqui, acho que até vou pegar uma folha de sulfite menorzinha que vai ser mais fácil, tá? Então eu vou desenhar aqui para vocês verem. Vou fazer um desenho bem simples, bem básico, bem rápido, só para vocês entenderem o que eu estou explicando. Vou fazer um desenho aqui sem ter profundidade, tá? Nessa folha aqui. Vou fazer um desenho plano, tá? Então, eu vou rascunhar aqui bem rapidão. Vou fazer uma árvore. Gente, de canetão fica horrível, né? Mas vamos lá. É só para vocês entenderem o meu exemplo e entenderem a nossa atividade. Muito bem. Desenhei aqui. Vou desenhar uma pessoa de palito, neste momento. E vou fazer o chão. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, olha ali. A árvore, casa e uma pessoa. Vou fazer o chão aqui, só para vocês verem e entenderem. Olha só. Esse meu desenho não tem nenhum tipo de profundidade. Meu Deus, que desenho feio, né? Mas é só um rascunho para vocês verem. Olha aqui. Eu tenho uma casa, eu tenho uma pessoa que, inclusive, está desproporcional para o tamanho da casa. Olha só, essa pessoa aqui está maior do que a própria porta da casa, né? Está maior que a porta da casa, a minha pessoa. Olha só, pessoa maior do que a porta. E eu fiz uma árvore aqui do lado. E o chão eu fiz uma linha reta embaixo. Só, mais nada. Esse meu desenho não tem... Parece que não tem mais nada atrás. É como se tivesse colado numa parede meu desenho. Consegue entender isso? Olha só. Bom, agora eu vou fazer um outro desenho usando esses mesmos elementos, mas tentando colocar planos, diferentes planos, tentando fazer profundidade no meu desenho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trocar de folha. Vamos tirar esta. Vou usar os mesmos elementos que eu fiz. Vou desenhar a árvore. Vou desenhar a casa. Vou desenhar a pessoa, mas agora vou desenhar a pessoa um pouquinho menor, né? Olha aqui. Árvore, casa, pessoa, tá? Aquilo que a gente fez lá no outro desenho. Agora, ao invés de fazer o chão logo aqui embaixo, que foi o que eu fiz naquele outro desenho, eu vou fazer a linha do chão um pouquinho mais atrás, para dar a ideia de um pouco mais de profundidade, tá bom? Então, vamos lá. Fazer minha linha do chão. Olha que diferença já deu aqui. Ah, olha só. Olha, gente, como mudar a linha de lugar já deu. Olha isso aqui. Estão vendo? Aqui em cima parece que não tinha nada lá atrás. Parece que o meu desenho está grudado na parede. E olha esse de baixo. Já parece que tem mais alguma coisa lá atrás. Eu consegui dar um pouquinho de profundidade para o meu desenho, tá? Muito bem. Agora, vou fazer o seguinte. Vou colocar mais algumas coisas aqui atrás do meu desenho, tá? Para ver se vai ficar melhor. Então, vamos lá. Vou fazer aqui umas montanhas. Olha lá, opa! As minhas montanhas estão num segundo plano.
Tá vendo? Elas estão mais ao fundo. Agora parece que tem mais alguma coisa aqui no meu desenho, não só esses elementos da frente. Enfim, eu posso ir acrescentando coisas. Eu posso desenhar, por exemplo, mais uma árvore. E essa próxima árvore que eu vou desenhar, ao invés de eu fazer, eu quero que ela pareça que está mais lá atrás, né? Ao invés de eu fazer ela do tamanho dessa grandona aqui, eu vou desenhar ela um pouco menor, para dar essa impressão de que ela está mais para trás, né? Que ela está mais longe do meu campo de visão. Então, eu vou desenhar aqui, ó, outra árvore, e vou até fazer um chãozinho aqui para ela. Tá vendo? Vou desenhar mais uma árvore aqui nesse outro canto. Ó, mais uma árvore ali no outro canto. Ah, eu acho que eu vou fazer mais umas montanhas lá atrás. Vou criar mais um plano de fundo. Vou dar mais profundidade para o meu desenho. Olha lá. Fiz mais... Opa, acho que tá difícil. Ah, fiz mais umas montanhas lá atrás, estão vendo? Agora eu posso até fazer umas montanhas aqui na frente, atrás dessa árvorezinha. Cheio de montanha, hoje eu gostei de fazer montanha. Tá vendo aqui, gente? Né? Enfim, eu vou acrescentando coisas no meu desenho. Posso desenhar mais coisas aqui na frente, posso desenhar maior, posso desenhar mais coisinhas pequenininhas lá atrás. Eu posso fazer... Esse canetão é grosso aqui, não vai dar muito certo, tá? Mas eu posso fazer umas mini arvorezinhas lá em cima das montanhas, como se elas estivessem bem longe. E até na hora de colorir o meu desenho, eu posso fazer só a silhueta delas. Que é o quê? Pintar elas de uma única cor, porque elas estão tão longe que eu nem vejo direito a cor delas. É como se elas estivessem assim, meio que uma sombra, né? Olha, lá atrásão, coloquei mais um monte de arvorezinhas para dar ideia o quê? De profundidade, tá? Bom, já falei bastante aqui, né? Para vocês entenderem que a atividade que vocês vão fazer hoje é um desenho e esse desenho ele não pode ser feito desta forma, um desenho plano que não tem profundidade nenhuma. Eu quero que vocês pensem num desenho que tenha profundidade, que ele tenha camadas, que ele dê a impressão de profundidade, de distância. O tema que vocês vão usar para o desenho, tanto faz, tá? Desde que ele traga essa impressão pra gente. Faça o seu desenho no seu caderno de desenho ou numa folha de sulfite. Use seus lápis de cor, pinte ele com bastante capricho e depois me manda uma foto dele que eu tô curiosa para ver, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Beijo, gente!